Quinta-feira, 21 de março de 2019, Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir que a reestruturação da Previdência cria e aumenta adicionais paramilitares e mais. Familiares da adolescente morta por uma bala perdida em 2017 realizam protesto. Venezuela reforça bloqueio na fronteira com a Colômbia. Guaidó denuncia sequestro de seu assessor. Em catequese, Papa lembra vítimas do ciclone em Moçambique. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados na tarde de ontem entregar o projeto de lei que altera as regras previdenciárias dos militares e reestrutura as carreiras das Forças Armadas. Segundo Ministérios da Defesa e da Economia, a reestruturação custará 86 bilhões nos próximos 10 anos. A matéria da TV Brasil. Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de ir pessoalmente levar o texto. Acompanhado dos ministros que vão ajudar a negociar o assunto com o Congresso, Bolsonaro concluiu a última etapa para que a reforma da Previdência comece a ser discutida de fato na Câmara. Sobre a Previdência dos militares, o projeto estabelece que a alíquota de contribuição vai ter aumento escalonado dos atuais 7,5% para 8,5% em 2020, 9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. A proposta prevê ainda que pensionistas, alunos de escolas de formação, cabos e soldados que atualmente não contribuem passem a contribuir com 10,5%. O tempo mínimo de atividade também vai aumentar de 30 para 35 anos. E a idade limite para a transferência para a reserva aumentará de acordo com a patente. No caso dos generais do Exército, subirá de 66 para 70 anos. A economia com as mudanças previdenciárias para os militares vai passar dos 97 bilhões de reais nos próximos 10 anos. No entanto, como os salários deles estavam defasados, uma reestruturação na carreira também foi encaminhada, gerando um custo de mais de 86 bilhões. Com isso, a economia líquida será de 10 bilhões e meio de reais até 2029 e de cerca de 33 bilhões de reais em 2039. A reestruturação da carreira prevê uma redução de 10% no efetivo nos próximos 10 anos. Também haverá um reajuste no adicional que é pago para quem realiza cursos de capacitação. Esse adicional varia de acordo com o tipo de curso, sendo no mínimo 12% da remuneração e no máximo 73%. Também será pago um adicional de disponibilidade militar para os que têm dedicação exclusiva e podem se deslocar pelo território a qualquer momento. O adicional varia de 5% a 32%. A indenização paga no momento em que o militar é transferido da inatividade remunerada para a reserva também subirá de 4 para 8 vezes o valor do salário. Nós não temos uma relação de trabalho, patrão, empregado, empregador, empregado. Nós temos, pelo juramento que o militar faz, nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial. Estávamos aguardando essa entrega, chegou, o presidente cumpriu com a sua palavra, o ministro Paulo Guedes, o secretário Rogério Marinho. Então agora a bola está com a gente de vez. Nós temos que mostrar agora que estamos comprometidos com o Brasil. Essa reforma é fundamental. Vai ter gente que vai elogiar, vai ter gente que vai criticar, mas o importante é que ela chegou e a gente agora, espero eu, que consiga começar a tramitar a PEC e o projeto de lei de forma conjunta. Familiares da adolescente Maria Eduarda realizaram ontem uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, pedindo uma indenização do governo do estado. Maria Eduarda foi morta em 2017, uma vítima de uma bala perdida. Familiares da menina Maria Eduarda, morta em 2017, vítima de bala perdida, realizaram uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. A jovem morreu aos 13 anos de idade no dia 30 de março de 2017, após ser atingida por uma bala perdida durante uma ação da polícia quando estava na escola. Vai fazer 2 anos sem ela.
Minha filha tinha sonhos, não chegou a ser realizado, devido à imprudência do PM. A ONG Rio de Paz, que organizou a manifestação, cobrou do governo estadual o pagamento de indenização à família da jovem. Essa bandeira com 54 furos representa as 54 crianças que foram vítimas de bala perdida desde 2007 na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós entendemos que esses crimes representam um atentado ao Estado Democrático de Direito. A mesma coisa. Continua entrando, continua matando, continua o Estado não fazendo nada. O Estado tem que saber quando bota os homens dele na rua. Porque na comunidade tem colégio, tem creche, tem ser humano. Alunos da escola onde ocorreu a morte de Maria Eduarda também estiveram no protesto. E conheça os detalhes da tocha dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontece no ano que vem. O objeto foi revelado ontem, dia 20, e seu material é feito com alumínio de construções temporárias para vítimas do tsunami de 2011. A tocha dos Jogos Olímpicos de Tóquio foi revelada nesta quarta-feira. O topo do objeto tem o formato de uma flor de cerejeira, a famosa sakura, típica do Japão. Estamos anunciando o conceito de esperança ilumina o nosso caminho. Esta tocha simboliza um ponto de início de apoio e reconhecimento mútuo para que possamos levantar juntos. Esta tocha vai nos guiar a uma nova era. A passagem da chama olímpica está prevista para começar em março do ano que vem. A brilhante tocha mede 71 centímetros, pesa pouco mais de 1 quilo e é feita de alumínio de construções temporárias para as vítimas dos desastres de 2011. O tsunami de março de 2011, que foi desencadeado por um gigantesco terremoto submarino, matou cerca de 18 mil pessoas e inundou a usina nuclear de Fukushima. Mais de 50 mil pessoas ainda não retornaram à cidade natal após a tragédia. O Japão apelidou os Jogos de 2020 como as Olimpíadas da Reconstrução e quer mostrar a recuperação em regiões devastadas pelo desastre. E o governo venezuelano reforçou o bloqueio da ponte na fronteira com a Colômbia, colocando novos obstáculos nela. Isso aconteceu quase um mês depois da tentativa frustrada da oposição de fazer entrar doações dos Estados Unidos. As autoridades venezuelanas reforçaram o bloqueio de uma ponte fronteiriça com a Colômbia quase um mês após a tentativa fracassada da oposição de receber doações dos Estados Unidos. Um caminhão-tanque e 15 contêineres foram posicionados nos 3 canais do viaduto Tienditas, que liga Ureña, na Venezuela, a Cúcuta, na Colômbia. Antes já havia outros veículos impedindo a passagem. Militares venezuelanos bloquearam a ligação entre os dois países, primeiro para evitar a entrada de alimentos e suprimentos médicos administrados pelo líder da oposição, Juan Guaidó. O governo de Nicolás Maduro argumentou que as doações eram um pretexto para uma invasão norte-americana. Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela e foi reconhecido por cerca de 50 países. E no próximo bloco você vai conferir que a Nova Zelândia proíbe venda de fuzis de assalto. Voltamos já. Imaculada Notícias está de volta e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou hoje, dia 21, a proibição imediata da compra de fuzis de assalto semiautomáticos. A medida é uma resposta ao atentado de Christchurch, que matou 50 pessoas na semana passada. A Nova Zelândia proibiu nesta quinta-feira de forma imediata a compra de fuzis de assalto e semiautomáticos após o duplo ataque a mesquitas de Christchurch que matou 50 pessoas. A primeira-ministra Jacinda Ardern também anunciou a proibição de carregadores de alta capacidade e dispositivos que permitam disparos mais rápidos. Em resumo, toda arma semiautomática usada no ataque terrorista de sexta-feira será banida deste país. 50 pessoas foram mortas na semana passada pelo australiano Brenton Tarrant, um autoproclamado supremacista branco. A polícia da Nova Zelândia informou que todas as vítimas foram identificadas, o que permite a realização dos funerais.
O governo anunciou um sistema de recompra das armas que já foram adquiridas. Aqueles que mantiverem o armamento após o período de anistia enfrentarão multas e penas de até 3 anos de prisão. E as equipes de resgate estão impressionadas com a magnitude da catástrofe causada pelo ciclone que assolou o sudeste da África, deixando pelo menos 300 mortos e milhares de pessoas presas em telhados e árvores 6 dias depois de sua passagem. Os agentes humanitários correm para ajudar os sobreviventes em Moçambique 5 dias após a destruição provocada pelo ciclone tropical Idai. A Federação Internacional da Cruz Vermelha afirmou que é a pior crise humanitária na história recente de Moçambique. O ciclone, que provocou deslizamentos e inundações, deixou pelo menos 202 mortos em Moçambique e 100 no Zimbábue. Mas o número de mortos pode passar de 1.000 em Moçambique, segundo o presidente Filipe Nyusi. O Papa Francisco transmitiu sua tristeza pela catástrofe. A previsão do tempo é de mais chuva para os próximos dias, o que poderá piorar a situação. O alerta é do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários. E o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, classificou como sequestro a detenção de seu chefe de gabinete, Roberto Marrero. O secretário de Estado americano Mike Pompeo exigiu sua libertação imediata. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, denunciou o sequestro de seu chefe de gabinete, Roberto Marrero. Marrero foi detido na madrugada por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência após batidas em sua casa e na residência do deputado da oposição, Sérgio Vergara. O povo venezuelano vem sofrendo fome e miséria há anos, produto de um regime que, mais uma vez, reivindica a vitória, porque assumiu o poder em Miraflores. Eles estão reivindicando a vitória porque sequestraram o chefe de gabinete da presidência interina. Eles estão reivindicando a vitória porque estão mostrando ao mundo o que estamos denunciando há anos. Segundo Guaidó, o procedimento começou às 2 horas locais e se desconhece o paradeiro de seu colaborador. O secretário de Estado americano Mike Pompeo condenou o episódio e exigiu a libertação imediata de Marrero. E na catequese de ontem, quarta-feira, o Papa Francisco recordou as vítimas do ciclone que atingiu países da África. O Santo Padre expressou sua dor e disse estar próximo das populações que sofrem as consequências dessa tragédia. A matéria é da TV Canção Nova. Francisco rezou pelos países atingidos pelo ciclone Idai, que devastou diversas regiões de Moçambique, Zimbábue e Malawi, no continente africano. O Papa manifestou sua dor por essa tragédia e sua proximidade aos povos destes países. Pelo menos 150 pessoas morreram, centenas estão desaparecidas e milhares isoladas por causa das inundações provocadas pelo ciclone. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais de 1,5 milhão de pessoas destes países foram afetadas pela passagem deste ciclone. Na catequese, o Papa quis enviar uma mensagem de consolo a essa população. Confio às muitas vítimas e seus familiares a misericórdia de Deus e imploro conforto e sustento para todos que foram atingidos por essa calamidade. Na meditação de hoje, o Papa Francisco seguiu com a explicação do Pai Nosso e falou sobre o terceiro pedido que apresentamos a Deus nessa oração, que seja feita a sua vontade. Francisco explicou que é preciso entender a vontade de Deus e disse que essa é revelada por Jesus quando diz que sua missão é procurar e salvar os que estavam perdidos. O Papa afirmou que é tocante pensar que Deus nos procura, nos quer encontrar e que Ele dá o primeiro passo. Sobre o querer de Deus a nosso respeito, o Papa ainda afirmou que em diversos trechos da Bíblia fica claro que Deus quer que todos sejam salvos, todos, sem exceção. Isso é amor, é o Pai que não quer perder ninguém. Quanto amor c'è dietro di questo? Para rezar bem, o Papa afirmou que precisamos conhecer Deus, que é Pai. Não podemos dizer seja feita a sua vontade de cabeça baixa, com medo, como se fôssemos escravos. Somos livres e é o seu amor que nos liberta. Dio ci vuole liberi. É l'amore di Lui che ci libera. Essa oração, reforçou, é corajosa e nos leva a nos abandonarmos no amor de Deus. No mundo existem dores e sofrimentos, mas sabemos que essa não é a vontade de Deus e pedimos que Ele vença o mal,
que realize o bem que ele verdadeiramente deseja. Dio vuole la pace. No final da catequese, encontramos essa família do Equador. Os pais vieram celebrar aqui em Roma os 50 anos de casados. Eu e os meus irmãos trouxemos nossos pais para celebrar aqui essa data e foi emocionante. Estar com toda a família, ouvir o ensinamento do Papa, renovar a nossa fé. Como padre, madre e hijos que somos. Estou feliz de estar. Eu estou realizando um sonho, nem acredito que isso é real, que estamos todos juntos aqui no Vaticano, que vimos o Papa. E esse foi o nosso boletim de notícias de hoje. Eu conto com a sua companhia amanhã, às 5h30. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada até amanhã.